Boa tarde, gente. Maravilha. E tem alguém com sono? O que seria um pouquinho normal, porque acabou de almoçar. Então, mas podemos seguir? Certifica aí na sua mesa se alguém ameaçar. Bom, gente, que alegria. Eu sei que eu já perdi muita coisa boa aqui. Perdi o Juan. O Juan acabou de mandar mensagem para mim aqui. Enfim, mas eu vou tentar recuperar isso. Perdi a Patrícia aqui também. Eu não consegui estar. Acabei de chegar do Rio. A gente estava falando lá numa conferência ontem à noite. E dessa vez minha esposa não pôde ir, mas levei minha filha, a Manu. Já estou treinando a Manu de 16 anos já. Então foi tão bom. É legal ter a companhia dos filhos assim nessas saídas, nessas viagens. E já vim direto. A Su me pegou no aeroporto, só parei na garagem, nem fui para o apartamento. Desci no térreo, o Jonathan já me pegou. Obrigado, viu, Jonathan? Faz o sinal aqui. O Jonathan é um líder de célula muito frutífero, muito abençoado lá na comunidade da Graça em Guarulhos. Eu estou muito feliz de estar aqui na CG Atibaia. Essa igreja maravilhosa, hein? Igreja que, olha, de gente consistente. O senhor César Rosanelli, a senhora Marisa, família bendita, né? Família que a gente já conhece há anos. Gustavo, Maíra, enfim, todos eles. Muito queridos, muito preciosos, de amizade, uma longa amizade. Então, me sinto muito honrado de estar aqui. Eu estava vendo aqui esses vídeos e eu falei assim, puxa, o que eu posso extrair? E uma das coisas, eu até falei ali na mesa, é que eu acho que a parte mais difícil é mudar a mentalidade. Mateus capítulo 25 fala daquele Senhor, Jesus conta essa parábola, que um senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro servo. Depois de muito tempo ele volta e requer desses servos uma prestação de contas. Creio que é uma história clássica da Bíblia, a maior parte de nós aqui já conhece. Eles devolvem, apenas aquele que ganhou um, ele enterra e devolve do jeito que ele recebeu. E é punido por isso. Quando você olha assim, dá a impressão, né, porque aquele senhor fala, então por que você não deu para os banqueiros multiplicar? Dá a impressão que está falando de dinheiro, mas ele não está falando de dinheiro, ele está falando de mentalidade. Eu creio que a parte mais desafiadora para todos nós que estamos aqui nessa tarde, eu me incluo aqui, é realmente a gente ter uma mudança de mentalidade. Você concorda com isso? Por que é difícil mudar a mentalidade? Porque a gente não percebe quando a gente estagnou. Nós precisamos sempre de um fator externo. Eu estava falando para o Jonathan que eu cheguei dessa conferência, que foi lá em Campos dos Goitacazes. Então, é uma igreja que fica quase 300 quilômetros ali da cidade do Rio. Uma igreja realmente que me esticou bastante. Eles me convidaram para ir lá servir. Honram a gente, cuidam tão bem de nós, mas na verdade quem voltou abençoado foi eu. Eu voltei com um misto de sentimento, de alegria, de frustração também. Por quê? Porque eu fui muito esticado. A hora que você fala assim, puxa, acho que a gente está fazendo razoavelmente bem. Aí Deus põe você perto de um e fala assim, queridão, sobe essa régua aí. Então, aí eu volto entusiasmado, porque eu gosto disso. Eu gosto de desafio, porque eu sei que é a única forma de eu crescer. O ser humano não muda se ele estiver acomodado. Todos nós já sabemos disso, né? O nosso cérebro, ele é preparado para nos livrar de ameaças. Tudo aquilo que vai mudar a sua rotina, ele fala assim, não faz que é ameaça, você vai morrer com isso. A minha função como cérebro é preservar você vivo, só isso. Se você vai crescer, se não vai, não é problema meu. A minha função, diz o cérebro para você, é te manter vivo. Então, você vai gastar mais energia? Não faz, fica vivo. Você vai sair para ir lá? Não, você pode morrer. Ainda mais se você já caiu de uma escada um dia, ele fala assim, toda escada é mortal. Não, nunca mais suba escada na sua vida. Então, a gente às vezes vai caindo nessas mensagens que nós recebemos e a gente vai, então, ficando ali dentro da toca com muito medo de crescer. Mas quando eu olhei esses 2 vídeos,
o resumo que eu daria é o seguinte: o grande desafio é a gente mudar a mentalidade e a gente nasceu para resolver problemas. Porque as duas pessoas aqui, guardadas as devidas proporções, a vida deles mudou a partir de um problema que tinha ali. E quando fala problema, parece que esse nome é uma coisa assim, problema já é um problema. Mas você escolhe como você quer ver, parece até, poxa, mas essa frase aí já sei, Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, roubaram um carro do meu pai, uma Paraty branca, e eu lembro que meu pai falou assim, nós vamos encontrar esse carro, filho. Eu tinha 14 anos. Para resumir a história, 3 meses depois a Paraty branca foi encontrada, melhor do que quando levaram, inclusive. Por incrível que pareça. Agora, no dia seguinte que roubaram a Paraty branca do meu pai, o que eu vi de Paraty branca na rua, irmãos, não está escrito. Mas elas já estavam lá. Elas sempre estiveram lá. A Volkswagen não fabricou de um dia para o outro. O fato é que eu escolhi ver Paraty branca e a gente vê o que a gente escolhe ver. Nós escolhemos para onde nós vamos olhar, a gente elenca, a gente diz o seguinte, isso é prioridade agora. E aí nós vamos começar a enxergar isso. Então, se você quer enxergar um problema como algo que pode diminuir você, você vai enxergar. Se você achar que o problema vai te esticar e ele vai melhorar a vida das pessoas, que foi assim que essas pessoas viram, nós vamos ter essas histórias. Esses vídeos aqui é sobre você. Histórias assim, proporções maiores ou menores, poderão acontecer através da sua vida. Você parou para pensar que essa história é sobre a sua vida? E olhando para eles, a gente sempre tem a tendência de achar assim, que história maravilhosa, né? Não tem nada a ver comigo isso, porque eu estou aqui na minha rotina normal. Mas para pensar, esse vídeo aqui durou quanto tempo? 5 minutos? Mas será que foi tão fácil assim? Eles realmente estavam diante de um problema, receberam ali agora eu vou resolver. E no final, uma música feliz, para dizer, deu tão certo. Você fala, poxa, é tão fácil. Como que foi tão fácil para eles e para mim não? Agora a gente sabe que não foi fácil para eles. E é disso que eu quero falar nesses próximos minutos aqui. Eu queria só pedir uma gentelezinha, Gu. Que hora que eu comecei a falar? Quando? Foi agora? Quantos minutos? Desculpa, eu não marquei. Tem um cronômetro? Ah, uau! 10 horas? Rapaz do céu! Tá bom, então é bastante tempo. Não, eu vou usar bem menos tempo, a gente pode ver como vai usar melhor o tempo aqui, mas enfim, são coisas simples, mas eu creio que vai te ajudar. Olha, entre eles saberem de um problema e chegar no resultado, e na verdade esses vídeos aqui, o que aconteceu com eles, aconteceu já há alguns anos. Eu não sei quais são os desafios que eles estão enfrentando hoje. Eu tenho certeza que não é uma história de Walt Disney isso. Viveram felizes para sempre. Provavelmente eles tiveram outros novos problemas, outras questões. Talvez o sistema começou a funcionar bem, colocaram alguém para gerir lá, que começou a dar problema com outros. Aí eles tiveram que, assim como Josué, aliás, como Neemias, começou a liderar, vamos lá resolver o problema de Jerusalém, mas no meio do caminho acontece tanta coisa. Então, como que foi o dia a dia? Ele ficou sabendo do problema na segunda-feira que o rapaz passou na loja dele. E quando foi lá na sexta-feira, ele já tinha resolvido? Não, ele foi desafiado. Ele teve que mudar a rotina. Ele teve que tomar muitas decisões. E assim, eu quero falar de 3 coisas que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas hoje eu vou apertar um pouquinho mais ela. E eu creio que nós vamos ficar muito excelentes nessas 3 coisas. Foco, ritmo e ajuste de rota. Foco, ritmo e ajuste de rota. Você pode falar essas 3 palavras? 1, 2, 3, já? Foco, ritmo e ajuste. Eu queria que você estimulasse mesmo. Isso é necessário. Avisa seu irmão assim, você vai ficar muito bom nesse negócio de foco. Fala para ele. Vai ficar muito bom nisso. Vai ficar. Avisa também, você vai ficar bom nesse negócio de ritmo. Você vai ter ritmo. Ritmo.
E já avisa também, quando precisar ajustar a rota, você vai fazer isso também. Você vai fazer. Pode dizer, você vai ajustar a rota com muita excelência. Deixa eu aproveitar aqui uma experiência que alguns de vocês, com quem a gente tem um pouco de amizade, proximidade, tem amizade, um pouco de proximidade, sabe que eu gosto de correr, faço corrida de montanha. E primeira vez que eu fui correr, na verdade eu não corri nem 2 quilômetros, estava saindo do parque, um irmão da igreja parou, tá aqui, pastor, tal. Eu falei, não, tô aqui. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tô treinando para São Silvestre. Brincando, lógico, já ia corrigir a minha brincadeira ali. Eu falei, é mesmo? Ele levou a sério. Eu falei, não, amigo, não corri nem 2 quilômetros aqui. Ele falou, posso te treinar? Ai, Jesus, por que eu fui brincar com isso? Eu devia só ter dito, olá, tchau, e indo embora. Aí ele falou, posso te treinar? Eu falei, como assim? Ele falou, te treinar. Era agosto, posso te treinar para você correr a São Silvestre? Aí eu falei, é? Sabe aquele negócio? É? Então vamos. Eu falei, então vamos lá. Para resumir, dia 31 de dezembro daquele ano eu corri a São Silvestre. Chorei no final, com som de carruagem de fogo, quem já correu a São Silvestre, enfim. De lá para cá eu não parei mais, fui fazendo corridinha para lá, para cá. Aí um dia eu fui correr no trail, né? Gosto de fazer trilha e tal, gostei mais, 10, 21. E aí um dia eu fui fazer uma corrida maior ainda, com maior desafio, lá em Serra Fina. Aí eu senti que existe um universo muito desafiador. Eu gostei disso. Eu gosto de problema. Não é que eu gosto de problema, eu gosto de resolver problema, aliás. Oh, por favor, tá amarrado. O amarrado é a versão gosto de bater na madeira, né? Veja bem, a gente escolhe, na verdade, os problemas que a gente vai resolver. Qual é o problema que uma criança de 1 ano de idade tem? Não deixar que as pessoas tomem as coisas da mão dela. É esse o problema que ela resolve na vida. E conforme a gente cresce, a gente só muda os problemas que a gente resolve. Eu gosto de olhar para os membros da igreja dessa forma. Essa é uma análise, é uma forma de você ver. Que tipo de problema essa pessoa que está aqui há 1 ano está resolvendo? Porque a vida inteira nós vamos resolver problemas. Essa pessoa que já está aqui há 5 anos, ela já está resolvendo problemas? Ela já está trazendo soluções? Ela já tem maturidade? Ela está caindo naquele texto de Hebreus, né? Vocês já deveriam estar comendo comida sólida. E então, eu gostei eu falei, vou escolher agora este problema para a minha vida. Corrida de montanha. Aí fui, fiz 25, depois fiz 32, fiz 50, 55 e agora fiz a Indomit de 80 quilômetros. Fazer uma prova de montanha de 80 quilômetros, 17 horas correndo, começou 10 da noite da sexta e eu cheguei vivo nas 3 da tarde do sábado. Que delícia, irmãos. Olha, é muito legal, de verdade. Você tem tanto problema numa prova dessa, porque você tem o problema da nutrição. Repito, eu estou usando o problema, você está percebendo que eu estou usando o problema como uma coisa legal. Tem problema? Manda aí. Qual é o seu problema? Vamos aí, vamos para resolver. Se eu ajudar a resolver o seu problema, eu tenho certeza que eu acabei de crescer. Então, você tem nutrição, é uma prova muito gigante. Esquece esse negócio de, vou correr, vou tomando água. Esquece. Você põe sua saúde em risco. Você tem que ter sódio, carbo, você tem que saber, planejar, você tem que organizar o funcionamento do intestino, porque é muito tempo. Você tem que prever tudo. Eu fui treinar lá, então no dia eu cheguei bem treinado. E essas 3 palavras que eu falei para você, elas acontecem dentro de uma corrida de um desafio. O resultado é que, assim, graças a Deus eu terminei, eu não vejo a hora de chegar à próxima. Eu quero fazer e quero performar mais. Mas numa corrida dessa, e uma das pessoas que faz parte da assessoria que eu treino, ela mandou uma mensagem para mim assim. A nossa assessoria, a maioria ali não conhece Jesus, mas meio que eu virei um pastor deles ali. E ela falou assim,
Fernando, dá para fazer uma analogia da ultramaratona com a vida espiritual? Eu falei, lógico. Lógico que dá. Só tem uma diferença. É que no caso Deus, nessa corrida, ele vem até nós primeiro, através do seu Filho Jesus, e aí ele nos convida para correr essa trilha com ele. Ele vai junto conosco nos dando direção. Então, a gente vai ali mostrando o caminho. E qual é a questão que eu preciso resolver numa corrida dessa? Eu preciso ter muito foco. Quando você está correndo de noite, por mais potente que seja a sua lanterna que você usa na cabeça, ela não vai suportar 8, 9 horas na luminosidade máxima. Então põe na média, só que a média você não vê o buraco com muita clareza, a profundidade dele. Então você tem que saber lidar. Que hora que você está numa trilha muito fechada, que hora que você pegou um estradão de terra, como é que você vai lidar com isso? Algumas pessoas falam, não aparece bicho. Você ouve muita coisa no mar, mas não dá para discernir o que é. A minha esposa falou, não, e se encontra uma onça? Eu falei assim, olha, seria maravilhoso. Não assim, num primeiro minuto, né? Porque é raro encontrar. Depois eu não sei o que aconteceria. Graças a Deus também não encontrei. Mas a questão é que você tem que manter muito o seu foco. Imagina você se prepara tanto tempo e vira o pé. Você não olha onde você está correndo. Você tem que manter muito o foco. Você tem que manter muito o ritmo. Às vezes a pessoa fala assim, vou colocar um AirPods, vou correndo. Você tem que ouvir os sons. Uma coisa que você começa a ouvir e você se distrai, aquilo pode fazer você perder o seu ritmo. Você para nos pontos de hidratação, que estão aí a cada 9, 12 quilômetros, e assim, 2 minutinhos no máximo em cada ponto. Pegou ali e tal, eu tomo água, eu não saio com água, eu saio com isotônico, mas eu tomo água num ponto e vou embora, assim, é muito foco, muito ritmo, você tem que manter o ritmo, porque senão você a sua cabeça começa a lutar com você. E mais 2 minutinhos para concluir a experiência de correr uma prova de 80 quilômetros quando você chega 6 e pouco da manhã. No 27º quilômetro tem uma trilha chamada Trilha da Onça, ela é extremamente travada, você anda, você sobe, você usa ali os bastões, você vai. Ela tem 10 quilômetros essa trilha, ela é muito travada, muito galho, muita árvore, muito tronco, muita pedra, você tem que fazer muito esforço, e quando você olha no relógio, você avançou 300 metros, mas você tem 10. E quando você sai no 37, aí você tem um estradão, passa numa cidadezinha que já é Minas, uma subida de 12K, uma descida íngreme de 5, que pega bastante o anterior. Aí você chegou ali no 53, 6 e pouco da manhã, o dia amanhecendo. Agora você só tem 27, só que você tem que subir mais do que você subiu até agora. Que é 4.500 metros de altimetria, aí um prédio de 1.500 andares. Só que agora você vai ter o sol. Como que você organiza a tua cabeça? Então são muitas sensações. Tua cabeça está dizendo assim, para aí, queridão. Por que você tá... Como alguém um dia falou para mim assim, o que você ganha com isso? O que eu ganho com isso? Se alguém tiver uma resposta, me diz assim, porque eu realmente fiquei sem resposta. O que eu ganho com isso? Eu ganho uma experiência para contar, a minha cabeça, a minha mentalidade muda, problemas que para mim eram gigantes ficam tão pequenos. Quanto mais problemas você enfrenta, você tem mais serenidade para lidar com os que vêm à frente. Há muitos anos eu fui para uma experiência missionária num país que estava em guerra civil, na África Ocidental. Cansei de ver arma apontada para o nosso carro, surto de malária, de meningite, de um monte de coisa. E voltando, no meio do nada, o pneu estoura da caminhonete e não tinha macaco. Que é um tipo de macaco específico, né, caminhonetes. Ficamos lá no meio do nada, esperando, umas 2 horas e pouco, anoiteceu, aí veio uma caminhonete, a gente entrou na frente para pedir ajuda. Ele acelerou mais, quase que atropela a gente.
E lá na frente, orando, nós orando, ele parou, voltou, ele achou que era uma emboscada, por isso que ele acelerou. Para resumir, resolvemos. Então, ter enfrentado um problema de quase morte me fez pensar assim, qualquer lugar que eu estiver, nada vai ser pior do que você ficar perdido. Na África Ocidental, com pneu estourado, sem macaco. Então, quando vem um problema gigante, ele vai te esticar. E uma prova dessa, você precisa ter muito essa questão do foco, do ritmo. E também do ajuste de roda. Assim sendo, o que eu quero aqui de forma mais específica deixar como alguns conceitos. E vou trazer aqui alguns cases para a gente treinar, para a gente observar algumas respostas que eu imagino que possam ajudar. Primeiro, né, gente? Jesus, o modelo perfeito de liderança. Eu queria dizer para você que neste auditório, dentro desse lugar aqui, o líder mais perfeito, inerrante, que sabe tudo sobre foco, que sabe como ajustar a rota na vida de cada pessoa, que sabe tudo sobre ritmo e sobre tudo que está sendo falado aqui. Este líder, eu quero lhes informar que ele está presente aqui no Lidere 25 também. Você pode dar um aplauso para o líder perfeito, Jesus? Jesus, receba o nosso aplauso. Receba o nosso aplauso, Jesus. Tu és o líder perfeito. E o Senhor enviou o teu espírito de liderança para habitar em nós. O teu espírito de liderança habita em nós. Te agradecemos por isso. Você já parou para pensar? O Espírito de Jesus habita em nós. Então, se ele é o modelo perfeito de liderança, você já está na vantagem. Você tem Jesus na sua vida? Então, você está muitos quilômetros à frente. Agora, algumas coisas, porque Deus não dá nada prontinho para a gente. As montadoras de carro, elas entregam um carro pronto, ali a mistura de aço, de um monte de coisa. Agora Deus, ele faz o seguinte, ele dá a matéria-prima, aquilo tem que ser fabricado dentro de nós. Então, por isso que ele dá a chance da gente trabalhar junto com ele. E assim sendo, nesses conceitos que eu quero trabalhar um pouquinho. Então, quero começar com um versículo aqui, pode colocar, por favor? Mas quando reparou o vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Quem sabe do que eu estou falando? Quem é a pessoa aqui presente? Quem é? Pedro. Essa história está em Mateus capítulo 14, do 22 ao 33. Uma história clássica. Pedro desconfiando se era Jesus mesmo, porque o pessoal estava achando que era um fantasma. És tu mesmo, Senhor? Manda eu ir até aí. Jesus diz, vem. E ele começa a andar. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. E a gente sabe que ele começou a afundar. Pede socorro, Jesus o ajuda, chama ele de homem de pequena fé, mas Jesus não desiste dele. Qual foi o problema de Pedro aqui? Mudança de foco. Então a primeira coisa que eu queria falar é sobre foco. Foco, ritmo e ajuste de rota. Pode colocar? Foco, ritmo, ajuste de rota. Vamos falar? 1, 2, 3 já? Foco, ritmo, ajuste. Um pouquinho mais forte, mais rápido. 1, 2, 3 já? Foco, ritmo, ajuste de rota. O que é o foco? Foco é aquilo que tem a nossa atenção. Gente, assim, eu sei que algumas coisas são conceituais. Você pode falar, até que ponto é o foco? Você pode ter vários focos. Até parece uma incongruência dizer, você tem vários focos. Eu acho que a gente tem vários papéis. Eu tenho vários papéis. Eu lidero uma igreja. Eu tenho um papel de conectar pessoas dentro de redes de pastores. Eu sou um pai de família, eu sou um marido, eu sou um atleta amador, eu sou um estudante, enfim, eu sou um educador. Então, estes papéis, eles vão, na verdade, se entrelaçando na minha vida. O que eu tenho que fazer é como organizar isso na minha semana. Então, não posso dizer que eu tenho vários focos. Ou eu poderia dizer que eu posso ter hiperfoco. O que eu tenho é uma visão. Eu tenho uma visão abrangente sobre um cenário. Você fala assim,
Fernando, então fala para mim qual um cenário que você olha a sua vida daqui 5 anos. Eu poderia descrever um cenário desejável, que eu entenda que é saudável, que é bíblico, que tem propósito. Então, é uma visão complexa. Envolve vários fatores. Agora, o foco ele tem a ver com aquilo que tem a sua atenção. O que é que está capturando a sua atenção? Enquanto Pedro estava andando, as ondas fortes capturaram a atenção dele. E óbvio que ninguém consegue ter 2 focos. A partir do momento que eu estou olhando para a onda forte, eu não consigo olhar mais para Jesus. Então, o foco que eu estou falando aqui é aquilo que momentaneamente tem a sua atenção capturada. Você já enfrentou questões da sua vida que você ia dormir com aquilo e acordar pensando aquilo? E você queria fazer outras coisas, aí você esquecia por 5 minutos, daqui a pouco lembrava de novo. E daqui a pouco você encontrava uma pessoa legal, daqui a pouco aí lembrava de novo. Aí você vai para a célula, daqui a pouco você vai embora, volta para cá, lembra de novo. Está capturando demais a sua atenção. Então é um pouco sobre a questão do foco. O foco é aquilo que tem a nossa atenção. Talvez alguns aqui poderiam dizer, mas eu não consigo lutar com aquilo que eu não quero pensar. Eu penso que você sim pode escolher para onde você quer ver, para onde você vai olhar. Qual é a direção que você vai olhar? Tem uma frase que eu associei a isso: por trás de uma escolha errada, tem uma visão equivocada. Eu aprendi que muitas decisões erradas que vão gerando sofrimento na nossa vida, a gente é muito sintomático, a gente quer resolver o problema da decisão, mas a gente não olha por trás e fala assim, qual que é a sua visão sobre esse assunto? A gente tem esse problema de não corrigir o ponto central. Ah, por que uma pessoa toma tantas decisões erradas sobre relacionamentos? Aí ela quebra um e ela fala assim, não, mas agora Jesus vai me ajudar. Aí daqui a pouco está em outro. Você viu que pessoa... Ela sempre está olhando assim, você viu que pessoa maravilhosa que agora... Aí dura 3 meses, aí você vê que já não está tão maravilhosa assim. Já não está tão abençoado assim. Aí daqui a pouco tem um outro problema, daqui a pouco passa um tempo agora, nunca mais eu vou errar nisso. Daqui a pouco, aí ela encontrou é sempre o exterior. Quando a gente tinha que olhar e falar assim, qual que é a sua visão sobre isso? Olhar para si. Então a visão que eu tenho, e a partir da visão que eu tenho, porque é a visão que vai me dar o foco. Eu tenho essa visão, aqui ó. Qual que é a minha visão? Minha visão não é da Fernão Dias, não é da Dutra, minha visão não é do Rio de Janeiro, onde estava hoje de manhã. Minha visão é aqui deste auditório. E a partir deste auditório é que eu vou ter um foco. Então o problema do foco está na visão também. Porque a visão, o foco eu tiro da minha visão. O foco é uma parte da minha visão, onde eu concentro a minha atenção. Então, na verdade, eu tenho que revisar a minha visão. Para onde que eu vou olhar? Onde eu moro, eu consigo ir num lugar alto, como o muro do condomínio que eu moro, só tem montanha atrás, eu moro no limítrofe da cidade, e eu consigo ver o pôr do sol, e eu sou muito contemplativo, aquilo me faz bem. 10 minutos que eu tiro para ir lá ver. Quem é contemplativo aqui? O bem que te faz. O milagre de ver o sol se pôr, para mim é igual abrir o mar vermelho, não tem diferença nenhuma, é o mesmo milagre. Não dá para explicar. A ciência explica o que acontece entre uma coisa e outra, mas não consegue explicar o alfa e o ômega. Por que acontece aquilo? É milagre de Deus. Então eu vou lá e mudo a minha visão. E a hora que eu mudo a minha visão, aí eu começo, quando eu estou olhando o sol, eu falo, olha aquela montanha. Olha aquele pássaro que passou, eu começo a ter outros focos a partir de uma visão nova. Eu estou conseguindo ser claro aqui, gente? O foco vem a partir da sua visão. E para o outro lado, da onde eu moro, eu consigo ver a pedra do baú, que é onde foi essa corrida aqui. Aí eu olho,
Pedra do baú, te venci. Eu escolho para onde você quer, para onde eu quero ver. Qual é a visão que você quer ter? Porque é dessa visão que você vai extrair o seu foco. Então, por trás de uma escolha errada tem uma visão equivocada. Uma visão equivocada vai te levar a olhar para os focos errados. Como que as pessoas passam por experiências tão semelhantes e têm experiências diferentes? Reações diferentes? Por causa da visão que ela tem a respeito daquilo. Segunda coisa, ritmo. O que é o ritmo? É o que a gente faz de maneira constante e coordenada. Quem aqui se considera uma pessoa disciplinada? Olha aí que legal. 4 pessoas aqui. Eu nem vou continuar a pergunta. Gente, é sério. Não, eu sei que na sua medida, você, talvez, se você é uma pessoa extremamente rigorosa em relação à disciplina, pode ser que a sua régua esteja alta demais, mas eu vou repetir a pergunta. Quantos aqui você responderia com tranquilidade? Alguém fala assim, você é uma pessoa disciplinada, você naturalmente diria, sim. Pode ter erros, pode ter isso, mas que você fala assim, eu sou disciplinado. De forma geral na minha vida, eu sou disciplinado. Quantas pessoas responderiam com tranquilidade e confiança? Aumentou um pouquinho mais, foram consoladas essas pessoas. Mas a maior parte aí não levantou. Então, eu queria dizer uma frase, mas acho que eu não vou dizer aqui. Não, mas e se você ficar triste comigo? E aí, Gu? Então vou falar, hein? Gente, Deus é bom, justo e misericordioso, mas não dá para esperar coisas grandiosas de pessoas que não têm disciplina. Eu avisei antes. Avisei antes, agora não vem reclamar comigo. Lógico que se a gente fosse destrinchar, não é o foco aqui agora, há áreas da sua vida que você é mais disciplinado que outras. Tá tudo certo. Mas eu falei de maneira geral. De forma geral, a mentalidade de disciplina está presente na sua vida. Normalmente você vai aplicar para várias áreas. Então, primeira coisa, eu queria dizer para você, é necessário ter o ritmo. Disciplina tem muito a ver com ritmo. Então, assim como o coração precisa de ritmo, né? Colocar agora um aparelho aí, tum. Ele não está assim, tum. Imagina se o coração tivesse assim, por favor, sai daqui agora. Alguma coisa está errada. Ele precisa estar coordenado. Fora disso, se chama arritmia. Talvez alguém aqui já tenha sofrido isso. Tem tratamento, tem cura, mas ele precisa bater de forma coordenada. Assim como o coração, o treino precisa de ritmo. Eu voltando a falar um pouquinho do treino, você acha que é todo dia que eu saio feliz, como eu amo treinar? Tem dia que a cabeça fala, não vai hoje. Mas ela já foi vencida. Eu vou assim mesmo. Vou com vontade, vou sem vontade. Lógico que tem dia assim, se o meu corpo está mais extenuado, eu entendo também. Eu diminuo um pouco a carga, mas eu treinei minha cabeça para não ficar desistindo. Porque disciplina é treinável. O coração precisa de ritmo, o treino também. E a música, né? Os músicos aqui sabem disso, imagina. Cada um faz um ritmo aqui, fica descoordenado. Mas ele toca, mas tem que ter ritmo. Tem que ter harmonia. Da mesma forma, uma boa liderança precisa de ritmo. Há pessoas que são boas para liderar, no sentido de serem boas direcionadoras, elas direcionam bem, elas comunicam com clareza, elas têm um bom texto, mas elas não têm ritmo. Certas épocas do ano elas funcionam bem, depois elas param, diminui demais. Antes de eu fazer a prova, meu treinador me levou comigo para treinar, a gente fez 40 e poucos quilômetros de treino. Como é bom treinar com alguém que é melhor que você. Porque tem hora que a tua cabeça começa, você está ali, mas daqui a pouco ele fala assim, Fernandão, vamos. A gente precisa de uns vamos. Mas tem gente que não pode ouvir um vamos que fica triste. Ai, nossa, vai embora.
Ele está falando para você não perder o ritmo. Por isso que ele está mandando esse vamos. Só que o vamos não vem. Vamos. Vem através da palavra. Vem através do confronto. A igreja é lugar. É o lugar mais maravilhoso. Nós somos confrontados com a verdade da palavra de Deus, amados. Nós precisamos desses vamos. Ou você acha que o meu treinador fala assim, tá com dorzinha hoje, Fernando? Não quer treinar? Tá cansadinho? Tá. Então não vai não, que você vai conseguir subir aquela montanha, tá? Não. Eles falam, eles exigem. Eu ainda pago ele. Eu pago para ele me chamar a atenção e dizer, você tá lento, bora! Imagina você pagar alguém para exigir de você. Essa é a função do treinador. Exigir da gente. Exigir com X. Quem é que está exigindo de você? Não gosto. Lógico quanto isso, não estou dizendo que é aquela exigência sem amor. Está claro isso, irmãos? A exigência de bater nas pessoas. Tem nada a ver com isso. Isso aqui eu tenho certeza que vocês são uma igreja, uma comunidade que já estão bem pastoreados nessa questão. Não é punir, não é bater, não é isso. Mas é exigir dizer o seguinte, nós, seres humanos, a tendência é a gente parar. Larga um jardim. Deixa ver. Volta lá um mês depois para ver se, nossa, ficou melhor ainda esse jardim. Não, deixa ele lá. Deixa uma casa sem cuidar, sem fazer manutenção. Tudo leva à deterioração. Tudo que está sem ritmo está piorando. O corpo precisa de movimento. Você sabia disso? Deus falou para Adão, eu te criei, Adão, agora fica sentado aqui o dia inteiro. Aqui. Entendeu? Você tem um jardim do Éden inteiro, você vai ficar sentado aqui. Eu fiz até uma cadeira aqui, esse tronco aqui é da árvore, é uma cadeira para você ficar aqui o dia inteiro contemplando. O que Deus falou para ele? Vai trabalhar. Você vai lavrar o jardim, olha que legal, você vai produzir. Você vai produzir. Trabalhar, produzir é algo maravilhoso, nasceu antes do pecado. Então tudo que a gente faz na igreja é trabalhoso. Agora tem trabalho que é ruim. Qual que é o trabalho que é ruim? Aquele trabalho que não gera fruto, não glorifica a Deus, não abençoa pessoas. Tem trabalho que é bom. Liderar uma igreja, liderar uma cela é trabalhoso, é lógico que é trabalhoso. Mas é um trabalho bom. Te estica, abençoa pessoas, honra a Deus. Nem precisava, mas ainda tem recompensa eterna. Mas para isso tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo. Então a gente também vai cadenciando isso. Precisamos de ritmo. E por último, ajuste de rota. O que é o ajuste de rota? Eu acho que essa é a parte aqui, gente, que a maior parte das pessoas falha. Porque tem muita gente que começa empolgado, com foco, com ritmo, mas no primeiro problema desiste, porque não sabe fazer o ajuste de rota, fica decepcionado. Ajuste de rota, o que é ajuste de rota? Ação intencional, baseada em dados, para corrigir o ritmo. Aqui era o ritmo, escrevi errado. Para corrigir o ritmo e a direção. Tem uma pessoa que trabalha lá com a gente, ele é extremamente relacional, ele não é uma pessoa analítica. Quantos aqui são muito relacionais? Pessoas, você é mais desse estilo. Cadê você? Cadê você? Quantos aqui são muito relacionais e pouco analíticas? Cadê você? Cadê você? Quantos são bem analíticos? Cadê você? Cadê você? Ok. Quanto não é nem relacional nem analítico? Cadê você? Vem para frente, vou orar pela sua vida. Então, eu falei para ele, olha, ele é relacional, ele é muito intuitivo, ele é otimista, para ele tudo vai dar certo, aleluia, glória a Deus. Tudo, né? O meteoro vai cair na terra, agora ele falou, mas alguma coisa vai dar certo no final. Tudo. Eu falei assim, parabéns, o mundo precisa de pessoas assim. Mas você vai ter que trabalhar de forma intencional aquilo que você não faz naturalmente. O que você faz naturalmente, eu nem preciso pedir para você fazer, que você já faz. Dormindo você faz. Dormindo você abraça todo mundo, você ri para todo mundo, você é maravilhoso, espetacular, fantástico. Agora, uma coisa que você nunca vai fazer é analisar os dados. Eu falo, Nando, mas isso me cansa. Eu falei, então tá bom, vamos combinar uma coisa?
Então você vai fazer o seguinte, 70% do seu tempo, o seu negócio é pessoas. 30% olhar os dados. Quando você treinar alguém para olhar os dados, aí você vai dedicar 80% para as pessoas e 20% para os dados. A hora que você sentir que você está indo bem nesse negócio de analisar os dados, aí você vai ficar com 90% só para fazer o que você nada de braçada. Mas você precisa de informação. E depois não. Sempre vai parar por aí. Uma parte daquilo que você faz tem que ser para olhar o que está acontecendo. Você precisa de diagnóstico. Né? O piloto do avião não fala assim, eu acho que nós... Atenção, senhores passageiros. Eu acho que nós estamos mais ou menos na direção. Às vezes ele fala isso e fala, esquece. Olha, nosso sistema de navegação pifou, mas o céu tá de brigadeiro. Tá maravilhoso. Você fala, e daí? Esse negócio vai ter que descer uma hora. O único problema é que ele não sabe para onde está indo. Só isso. Mas não tem turbulência. Tá fantástico o voo. Tem gente que está voando maravilhosamente, só não sabe para onde está indo. O problema é que uma hora o combustível acaba. Então você tem que fazer o ajuste de rota. E eu vou dar uma dica aqui de como fazer o ajuste de rota. Esse negócio, o dia que eu entendi esse negócio, eu falei, eu preciso ficar bom nisso aí também. Porque tem gente que não está perdendo as coisas por falta de foco nem de ritmo. É porque não sabe fazer ajuste de rota. Então vamos lá, para ir direto ao ponto. Eu trouxe alguns cases aqui que pode ser que alguns de nós pensemos assim. Se não for exatamente assim, é parecido com isso. Pode colocar aqui. Olha aqui um tipo de pensamento. Tenho muitas dificuldades de manter o foco. Alguém pensa parecido com isso? Nem vou perguntar, né? Você já respondeu. Fico com a impressão que preciso começar algo novo, ou que o que estou fazendo está errado. Então, talvez alguns de nós já teve essa sensação. E talvez conviva com isso. Você começa a fazer, daqui a pouco parece que aparece um negócio mais legal ainda. Uma coisa que captura a sua atenção. Olha o foco, hein? É o que tem a sua atenção. Visão é para onde eu olho. Mas tem um negócio aqui daqui a pouco, opa, agora isso aqui. Não é eu que estou olhando para isso, aquilo tem a minha atenção. Daqui a pouco você começa a olhar e falar, puxa, isso. Aí você começa a dividir. Por isso que casa dividida não subsiste. Reino dividido também. Mente dividida desagrada a Deus. Porque você começa a dividir o foco. Foco dividido não é foco. Você então fica com esses sentimentos. Você começa então a... Aquilo era bom até ontem, mas agora que você descobriu alguma coisa que está tomando sua atenção, agora isso aqui não presta mais. Já conheceu pessoas assim? Era tão bom isso. De um dia para o outro, aquilo não serve para mais nada. Mas na verdade ela só está tentando justificar mudar de direção. Aquilo não é tão ruim assim. Talvez se ela mantivesse, ela conseguiria avançar mais. Aí o que a pessoa faz? Ela quer começar algo novo. Ou ela fica com a sensação de que o que ela está fazendo está errado. Quando na verdade, a pergunta é, está totalmente errado? Linguagem genérica. Você sempre faz assim. Sempre faz assim. Não, não é sempre. Ah, então tá bom. Você nunca disse. Nunca disse? Não, não é que você nunca disse. Ah, entendi. Tudo que você está fazendo é errado? Não, não é tudo. Quanto está errado? Porque às vezes não vai precisar parar. É só fazer o ajustezinho de rota. Só encontrou uma nuvem ali que é perigoso passar. Muda. Você está indo para a Europa, o piloto vai falar, olha, tem uma nuvem ali, a gente vai agora para a África. Não, muda. Ajusta a rota e segue para a Europa, queridão. Ajustezinhos de rota. Quando eu vou falar com pessoas para ajudá-las, eu gosto muito dessa expressão. Eu chego lá e falo assim, e aí, vamos corrigir uma rota aqui? É melhor do que eu falar assim, você errou. Irá para o inferno.
Não, vem aqui, vamos ajustar a rota. Eu falo isso com os meus filhos. Filhão, vem aqui, tem uma rota aqui, tem um ajustezinho. Vamos fazer um ajustezinho? Pessoal, se você for na Cunha de Guarulhos, certo, John? O pessoal usa muito. Depois que eu comecei a falar isso, eu comecei a perceber que essa palavra é muito constante na boca dos irmãos lá, pastora. O pessoal fala assim, então, não, tem um ajustezinho. Eu falei, que legal, ele está corrigindo o erro, mas não está dramatizando demais. A conta para corrigir o erro não está tão cara. Por que tem gente que não corrige o erro? Porque a conta é cara. Quando eu mudo a forma de ver, fica mais simples. É um ajuste de rota. Isso não significa tratar com menos zelo, com menos temor. Mas o fato é que é isso, é um ajuste de rota. O ser humano ele precisa de categorizar as coisas. Essa célula morreu. Morreu? Será que não é um ajuste de rota? Às vezes é um detalhe simples. Assim como uma receita. É a dosagem. É a hora que você coloca um ingrediente na frente do outro. Às vezes a forma como você está conduzindo, a abertura não está legal. Não conecta as pessoas. Mas não que você não tenha um ensino bom. A forma como você deixa todo mundo ficar falando e tem um que pega a palavra, não solta nunca mais e fica dispersando. Às vezes é só falar assim, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou treinar você nessa área. Por um mês você não fala nada. Tinha um irmão uma célula lá em casa que ele chegou para o meu pai e falou assim, ele não era convertido ainda, mas ele falou assim para meu pai, eu vou tocar violão no grupo familiar. Era um policial tal, meu pai falou, grandão assim. Meu pai falou assim, não, por quê? Não, porque Deus mandou tocar um violão no grupo familiar e ele me deu esse dom. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai tocar, mas primeiro você vai vir aqui em casa, só eu e você vai começar a tocar só para mim. Agora perdeu a graça. Ele queria tocar para quem? Porque se ele realmente quer honrar o Senhor, quer louvar o Senhor, quer ser ensinado, ele ia lá em casa tocar para meu pai. E meu pai ia cantar com ele. E os dois iam fazer uma dupla maravilhosa. E meu pai ia poder discipular. Mas na verdade ele queria outra coisa. Então, nesse sentido, às vezes precisa de um ajuste de rota. Às vezes é só uma forma, é só uma questão pequena. Antes de você acabar com tudo. Lição de liderança que eu queria dizer para você. Talvez alguns de nós não consiga construir porque toda hora você para. Você não dá estabilidade. As pessoas precisam de estabilidade. Mas a gente gosta de novidade. É legal. Imagina você conviver com uma pessoa que você não sabe como ela estará amanhã. Cada dia é uma aventura. Todo dia. Tá, legal, mas imagina todo dia vivendo isso. Hoje eu levantei feliz, minha querida. Dá um abraço, dá um beijo. No outro dia ele sai de perto de mim. E no outro dia, a pessoa fica, como é que é isso? Nós precisamos de estabilidade. E nesse sentido, não sai acabando com tudo. Ajuste de rota. Fala comigo, ajuste de rota. Às vezes o seu irmão fala assim, às vezes é só um ajustezinho. Sabe onde que eu percebo isso, gente? Olha aqui. Mudança de rotina. Você consegue. Depois eu falo lá, já vou lá aqui, ó. Então, olha a resposta. Pode colocar aí para mim? É possível, olha uma possível resposta para este problema. É possível mesmo que não tenha um cenário claro. Verdade, às vezes você também começa a desfocar, porque para você a visão não está clara. Você não fez cenarização ainda. Olha que legal você falar para a sua célula, para o seu grupo, falar assim, gente, vamos desenhar um cenário aqui para dezembro? Vamos desenhar e vamos buscar esse cenário aqui em Deus. Em Guarulhos, o que eu fiz? A gente falou assim, gente, vamos agora em março, né, que passou, eu falei assim, puxa, vamos batizar mais pessoas, né? Vamos batizar mais pessoas. A gente está batizando ali, a gente faz 4 por ano e batizando uma média aí, o último acho que foi umas 30 e poucas pessoas. Eu falei, vamos aumentar. Aí eu coloquei uma árvore lá na frente.
uma árvore cheia de lampadazinhas. Eu falei, irmãos, eu queria que vocês olhassem para cada lâmpada dessa e você entendesse que é uma vida. Só que estava apagada. Eu falei, aqui pode estar sua avó, seu parente, seu pai, seu filho, seu irmão, está aqui, ó, nessa árvore aqui. Ó. Aí eu comecei a olhar e falei assim, você crê que essas lampadazinhas apagadas, elas podem ser acedas através do conhecimento do Evangelho, que elas podem conhecer Jesus, que a luz de Cristo vai brilhar sobre elas. Vamos orar? Toda a igreja orou. Aí eu fui lá e acendi aquele monte de... Que coisa linda. A igreja... Eu vi gente chorando, irmãos. Aí fala, mas você está dando um visual para elas. Isso, acertou. Eu estou deixando mais perto dela o que acontece quando a gente leva a luz de Cristo para as pessoas. A igreja aplaudiu, uma bênção, batizamos 55 pessoas em março. E agora, dia 29 de junho, vai ser outro batismo grande também, que eu não tirei a árvore. Eu falei, gente, não é Natal, mas deixa essa árvore aqui. E de vez em quando eu vou olhar, eu acendo a árvore lá. Eu falei, deixa acesa aí, que nós estamos querendo ver as pessoas sendo batizadas. Às vezes é um ajustezinho de rota. O que eu estou fazendo? Cenário. Eu estou mostrando. O ser humano, ele também precisa. Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos de coisas que nos mostrem com mais clareza. Às vezes o cenário não está claro. Ou então que os passos propostos, esse pode ser o problema, estão muito complexos e sem medição. Já participou de uma aula que o professor falou um monte de coisa e você fazia assim? Você fala assim, eu não estou entendendo absoluto. O senhor não deixa ele perguntar nada para mim. Mas a gente faz cara de que está entendendo. Às vezes os passos estão complexos. Você está deixando muito complicado. Esses dias no culto, irmãos, a gente está dando aula do que é falar de Jesus. Como fala de Jesus? Todo mundo já sabe. Não. As pessoas não sabem por onde começar. Eu falei, como é que fala? Você tem a versão micro, a versão média, a versão longa. Você tem a versão que o criminoso na cruz recebeu e foi salvo. Você tem uma outra versão que você consegue mostrar um pouquinho mais a revelação de Deus, a história de Jesus, tudo mais, direitinho. E tem a versão que você mostra como Deus foi se revelando antes da fundação do mundo, que vai acontecer no futuro. Você pode apresentar. E aquilo vai deixando claro. Processo muito complexo, sem medição. Para além disso, você pode estar lidando de forma ineficaz com as distrações. Seja intencional, ter foco é treinado. Então observe que isso pode te ajudar. Está apontando uma direção aqui, queridos? Está sendo importante aqui comentar isso com vocês? Olha só. Às vezes você está se distraindo demais. E você sabe que uma distração pode, uma pessoa na rodovia que se distrair, ela pode dar um fim na vida dela. Há certas distrações, eu falei até para o motorista que me pegou no hotel hoje, ele estava falando comigo, eu falei assim, ele falou, se eu já me machuquei. Eu falei, eu nunca me machuquei feio numa corrida, por pior que seja, porque o meu nível de atenção sempre é muito alto. As 3 vezes que eu me machuquei, que eu machuquei o joelho, foi trotando assim, feriadinho, vou fazer só uns 10 hoje. Um desnívelzinho, eu estava mais relaxado. Foram os 3 tombos piores desses 15 anos que eu treino corrida. Nunca me machuquei quando eu estou com o meu nível de atenção alto. Distrações tiram você da direção e acabam com o seu foco. Você precisa entender quando você está perdendo distração, perdendo foco. Segunda pergunta. Olha lá. Tenho muita dificuldade em lidar com a agenda. Isso aqui não vai ser o problema aqui, não. Todo mundo é bem disciplinado com a agenda. Acabo não tendo um critério para organizar meus dias. E isso me impede de estabelecer um ritmo para mim e para as pessoas. Vou fazer pergunta. Quantos aqui estão satisfeitos com a sua rotina, seus dias, sua semana? Está bem organizada? Lógico, sempre tem um ajustezinho. Sempre tem um ajustezinho. Avisa seu irmão, fala assim, avisa ele aí. Fala, eu sou uma bênção, tá, irmão? Eu sou uma bênção. Mas fala assim, mas eu tenho uns ajustezinhos. Fala, eu tenho. Então tá bom.
Só para ficar tudo certo. Eu também sou uma bênção, mas eu tenho uns ajustezinhos. Agora, aqui. Quem está satisfeito com o seu ritmo, sua agenda? Você fala, eu tenho uma agenda produtiva, eu estou focado, eu estou organizando bem as áreas da minha vida. Sempre tem um ajustezinho de rota, mas de forma geral, eu estou contente, satisfeito com a minha agenda. Levanta a mão. Bacana. Um grupo aí. Não é a maioria, mas tem um grupo aqui. Então, eu já quero dizer uma coisa para você. Não deixa chegar 2026 para resolver essa questão. Aqui no Lidere 25, você já está você está ouvindo isso. Uma das coisas que precisa de ajuste de rota na sua vida é a sua agenda. Mas eu já fui capturado pela minha agenda. Jesus te liberta dela. Alguma coisa tem que acontecer. Você vai precisar dizer não. Algumas coisas você vai ter que manter e outras coisas você vai ter que começar. Dizer não também é crescer. Então, qual é a solução que eu vejo para isso? Olha aqui, pode colocar. É necessário rever seu método de organização. É necessário rever. E estabelecer o seu ritmo com antecedência. Evite uma agenda lotada. Isso não significa que você... eu vou fazer uma coisa só na minha vida. Não dá. Tem coisa que não dá para você abrir mão. Mas tem gente que vai lotando, vai lotando tudo. Depois fica espremido demais. E volte sempre para a construção de cenários. Você está me ouvindo eu falar isso. Árvore de Natal, para lembrar que as pessoas precisam ser batizadas. Não é árvore de Natal, não é árvore do batismo que eu estou chamando. Construção de cenário. Ou seja, o que está construindo? Deixa eu te fazer a pergunta aqui no Lidere 25. O que você está construindo? O que você está construindo? Eu estou aqui, deram corda aqui, eu estou andando. Estou indo para frente. O que você está construindo? Bloqueie os momentos que estão alinhados com essa visão e seja constante. O que é bloquear? Tem coisa que não adianta. Para de se enganar. Não, vou começar segunda-feira. Esquece. Se você não bloquear... Gente, vou falar uma coisa para você. Eu não quero ser repetitivo. Às vezes eu acabo usando um pouco o exemplo do esporte que eu pratico, porque é uma analogia que está mais perto. Se eu fosse mesmo olhar para tudo que eu tenho que fazer, eu não ia treinar. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Tenho 3 filhos, 22, 18 e 16 anos. Tenho uma esposa, lidero uma igreja grande, ajudo em outras conexões. Não dá tempo para correr. Mas sabe o que eu falei assim? Isso vai ser uma prioridade na minha vida. Ponto. Aí eu bloqueio terça, quinta e sábado de manhã. Por exemplo, hoje eu tinha um treino de 15, não deu. Vou fazer amanhã antes do culto. Acabou. Está decidido. Mas se tiver cansadinho, que você voltou do Rio, esquece. Já estou correndo amanhã. Já não vou nem parar para pensar. Porque eu vou me justificar se eu parar. Você está voltando de uma conferência, chegou de uma, foi para outra. Você está no culto. Você merece. Você merece. Olha, se colocar o fundo musical, eu vou chorar. Vou chorar. Não. Você merece estar correndo amanhã lá. Vai fazer os seus 15. Levanta às 6 da manhã, vai correr seus 15. E volta feliz para o culto. Aleluia. Glória a Jesus. Então, pessoal, se a gente não bloquear, esquece. Você precisa... eu preciso sair com a minha esposa. Põe data. Gente, você já ouviu isso aqui? Eu vou dizer. Tenho certeza. Põe data nas coisas. Põe data nas coisas. Põe data, põe data, põe data, põe data, põe data. Coloque data, põe data, coloque data. Eu sou pedagogo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu, as pessoas gostam de ouvir coisas bonitas, mas como aqui os vídeos que nós vimos, teve uma lição de casa para fazer. Ele teve que ir lá, ele teve que fazer, ele teve que lidar com novos problemas. Leia Neemias.
teve que lidar com problemas internos, problemas externos, ameaças, ele teve que reorganizar o negócio, ele teve muito trabalho, mas tem uma história poderosa para contar. Então você precisa pôr data, põe data, coloque data, põe data. Ah, mas não dá para fazer agora, é o ano que vem? Põe data do ano que vem. Se você ficar solto sem data, tua cabeça não entende que aquilo vai acontecer. Já estica. Traz o futuro para você colocando data. A hora que você põe data, o negócio começa. Ainda que você não veja nada hoje. Amém, gente? Espero estar cooperando com você aí, hein? Olha, então, sobre a questão de você perder o ritmo. Reveja como você... Qual é o método de organização que você tem? Ah, eu anoto na agenda. Mas você abre a agenda? Tem gente que anota, mas não olha. Eu, por exemplo, eu uso muito o Notes. Aqui para mim funciona muito bem. Eu coloco tudo lá. Eu tenho 5 coisinhas na minha lista. Eu ponho assim, equipe. Quem são as pessoas chaves? Tudo que eu tenho que tratar com elas. Está tudo aqui. Eu tive uma ideia, vou lá. Eu tenho uma outra chamada entradas. Toda ideia, insight que eu tenho, eu estou correndo, eu já paro ali, já anoto aqui. E mais 2 que eu tenho. Contas para pagar. Que eu deixo aqui também. Uma coisa importante na nossa vida é isso, né, irmãos? E esse é um problema que as crianças não resolvem ainda, mas elas vão aprender. E as datas. Tá tudo aqui. Se perguntar aqui para mim, tá tudo aqui. Eu já estou com data para 2027. Eu já estou com data. Ah, mas compromissos que te deram? Alguns sim. Outros eu já criei para mim. Porque eu estou com uma visão de futuro que eu não consigo realizar hoje, mas já está com data marcada. Eu já puxei o futuro para mim, eu antecipei o futuro colocando data. Eu já estou conectado lá, e se for da vontade de Deus, vai cumprir. Se não for, está tudo legal, eu sou dele mesmo, nem dono de mim eu sou. Ele é o dono da minha vida. E eu tenho entendido que é importante eu trabalhar com esse fator. Quando eu coloco data, eu começo a enxergar o futuro, as coisas começam a acontecer. Então, reveja como você se organiza. Qual é a hora que você olha para a agenda? Que dia da semana? Tem gente que tem poucos papéis, consegue se organizar, não precisa de um sistema tão complexo. Eu estou essa estação da minha vida, eu preciso. Então, eu preciso muito. O final de semana, eu já olho para a minha agenda, eu já vejo o que é para fazer, o que eu não vou fazer, se nessa semana eu já tiro, eu já vou colocando para outra, enfim, eu vou organizando. Então, meu método de organização. Enfim, e bloquear os momentos que você precisa ter com as pessoas importantes na sua vida. A sua vida é sobre pessoas, com quem você está e onde você está. Com que hora que você se encontra com elas. Faça reuniões. Por exemplo, eu tenho uma reunião de alinhamento em casa. A cada 15 dias, chamada Família Unida. A cada 15 dias eu faço uma reunião em casa, melhor semanal, se não der semanal, quinzenal. Normalmente tem sido quinzenal. A gente senta, meus filhos tocam instrumento, a gente faz louvor ao Senhor, lê a palavra, ora eu pergunto o que Deus está falando com cada um de vocês. Reunião leve, gente. Reunião leve, mas tem louvor, palavra, oração, que Deus está falando com cada um de vocês. Aí pergunto, qual é a questão que cada um está enfrentando? A gente ora um pelo outro. De vez em quando põe umas dinâmicas diferentes lá. Por exemplo, eu fiz uma que é assim, cada um de nós vai escolher um membro da família para falar 2 coisas que você precisa mudar. E eu escolhi a Manu, porque a Manu ela tem uma... A Manu é direta, assim, eu falei, eu já gosto, meus filhos vão me proteger, os meninos. Eu falei, eu quero a Manu direta. Ela vai me colocar, ela me colocou, eu falei, legal. Topei. Não perdi a autoridade diante dos meus filhos, não, pelo contrário. E o que ela falou, ela tinha total razão, eu precisei melhorar. Se você perguntar hoje para mim, ainda não melhorei 100%, mas 80% eu já melhorei. E todo mundo entrou na dança lá, irmãos. É reunião de alinhamento. Aí a gente organiza o planejamento da semana. Eu organizei minha vida hoje. Eu lidero uma igreja, mas segunda-feira é meu dia de todas as reuniões, todas as equipes, meu staff, todo mundo. Reuniões geracionais, 5h30 da tarde até 7h30. O legal é que a gente conseguiu construir lá todos os líderes geracionais, Ministério Infantil,
Juniores, adolescentes, jovens, jovens casados, todos eles chegaram adolescentes na igreja. Todos foram formados lá, eles se casaram lá, alguns o filho já é quase junior, já pré-adolescente, e todos eles lideram as faixas geracionais da igreja. Você precisa de anos para construir, você tem que trabalhar com o cenário. Você precisa de 10 anos para construir uma equipe assim. E na outra segunda-feira, é sempre quinzenal, eu tenho reunião com os supervisores diários. É assim que eu trabalho. Ah, mas não tem assunto essa segunda? Tem reunião. Tem reunião. Tem reunião. Toda segunda tem. É maravilhosa. E aí eu saio de lá umas 8 horas, passo na casa dos meus pais, tomo um café com eles. Desde 2021, pós-pandemia, a gente mora em São José dos Campos. Eu vou para São José dos Campos. E de lá depois eu vou organizando, porque eu consigo me organizar melhor como alguém que está na visão da igreja. Faço minhas conexões e montei um time maravilhoso, com administrador, uma assistente, pessoas que cuidam da integração, Ministério de Jovens, Ministério Infantil, todo mundo tem integral lá. A coisa está fluindo, irmãos. E aí, eu volto, às vezes pode ser que eu volte um dia da semana, ou normalmente na sexta-feira. A igreja está caminhando saudável. Poderia estar mais acelerada, louco. Mas aí, será que eu ia ter combustível? Será que eu nem ia subir essa plataforma aqui me arrastando? Por que você está arrastando, pastor Fernando? Porque eu não estou aguentando, irmãos. Eu falei, não. Eu corro esse risco. Só que eu estou dizendo não antes. Ah, mas o pastor lá, eu estou conectado com muitos pastores no Brasil, fora, eles me chamam, eles são gigantes, maiores, muito maiores do que eu em termos de experiência, daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Mas eles são eles, eu sou eu. Deus me deu um ritmo, a minha história é única, e eu quero agradar o Senhor. E vamos trocar a experiência, aprender um com o outro. Glória a Jesus, amém. Para cada pessoa, Deus deu uma capacidade. Então, é assim que eu estou organizando. Nessa estação da minha vida, eu preciso ter bastante tempo para estar com meus filhos. Nessas conversas entre Guarulhos e São José, quanta coisa a gente conversa. É a estação, eu estou preparando o voo deles, o Fabrício está namorando há um ano. Daqui a pouco é o Bernardo, daqui a pouco é a Manu. É a fase. Eu não quero comprometer minha família por causa do ministério. Eu não vou jogar na conta do ministério a perda da minha família. É responsabilidade minha. Amém, amados? Então é importante estar com eles, ter tempo individual. Acabei de chegar, né? A Manu foi comigo. O que tem a ver? Uma filha aí numa conversa? Tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente está junto, está conversando, está alinhando. Hoje eu pude conversar algumas coisinhas também. Mas a Manu está com problema? Não, está ótima. Aliás, não é que ela está. A gente sempre tem desafios. Sempre tem alguma coisinha, ajustezinho de rota. Quando eu fizer isso com você, o que eu estou falando? Às vezes eu só faço assim, ó. Ponto. Um ambiente legal, à vontade, tranquilo, leve. Ah, legal, hoje eu fiz um negocinho para ela no aeroporto. Falei, filha, estou observando isso, tal, mas eu quero te ouvir sobre isso. Porque tem gente que já chega com os 2 pés no peito, né? Então, uma coisa que eu aprendi também. Eu falei assim, olha, eu queria te colocar, não fico pedindo desculpa, vou te falar uma coisa, mas me desculpe antes. A pessoa já se fechou, falou assim, vai me atacar. Então, não peço perdão, desculpa, nada disso. Eu falo assim, olha, eu queria fazer quero fazer uma observação aqui, mas eu quero te ouvir antes. Eu quero te ouvir. Eu vou colocar, mas eu quero te ouvir para ver se a minha percepção está correta. Porque pode ser que eu esteja errado na minha percepção. Que legal, as pessoas estão abertas, porque elas sabem que serão ouvidas. Então eu falo, filha, eu observei recentemente assim uma tal... É impressão minha? Não, pai, você acha... Que momento? Eu falei, não, por exemplo, tal situação. Eu falei assim, não, pai... Não, mas eu vou ficar mais atenta a isso. Valeu, filha. É isso aí, tá tudo certo. Ponto. Vou criar uma dramaticidade para resolver, para dizer não. Então, a maneira como a gente também fala. Liderança envolve isso, sim ou não? Quantos estão liderando diretamente pessoas aqui? Cadê? Levanta bem alta a mão. Aí você está no Lidera 25. Parabéns, felizes são as pessoas que você lidera. Vão encontrar líderes ainda melhores e mais excelentes, mais focados, mais cheios de ritmo, sabendo fazer ajuste de rota, em nome do Senhor. Sua família vai crescer com isso, vai ser abençoada. Último ponto aqui. Quando identifica um problema para alcançar um objetivo,
logo perco a motivação e força para continuar. Na minha cabeça é como se tudo tivesse errado. Além disso, tenho dificuldades para corrigir erro dos outros. Isso aqui não fala de ajuste de rota. Eu estava falando da reunião que eu faço com a nossa família. A gente faz isso, eu faço o planejamento deles, porque quando a gente vem de sexta-feira, cada um tem um ritmo. Um vai ter não sei o que da cela, o outro vai não sei o que, ou não sei o que lá. Daqui a pouco eu tenho que dirigir para todo mundo. Aí eu falo, mas como que eu vou nesse lugar no mesmo tempo que tem esse, e eu também tenho outra coisa? Então a gente já organiza. Para que eu vou me estressar? A gente já organiza antes, é leve, é suave. E no final a gente ora e sempre diz uma frase um para o outro, sempre. Tenho uma aliança com você. Todo mundo diz um para o outro, eu tenho uma aliança com você. Problemas não nascem da terça para a quarta. Eles são construídos também. Quando a gente não resolve, é uma rachadura que vai virar um problema, uma questão maior. Problema pelo problema não é o problema. Que frase, hein? Problema pelo problema não é o problema. É como a gente resolve. Se a gente demora muito, procrastina demais, vai empurrando com a barriga, a Bíblia condena a procrastinação. Jesus conta uma história, fala assim, um senhor foi fazer um banquete, manda chamar os convidados. Não posso, casei, vou enterrar meu pai, vou fazer não sei o que lá. Tá bom, então vai chamar outros. E se não encher a mesa, chame outros, porque os convidados não vão mais participar. Procrastinação destrói pessoas. Eu não gosto de fazer escolhas. Aprende, irmão. Busca, o Senhor te chamou para tomar decisões. Você não precisa tomar todas. Algumas pessoas... Não tome decisões, não entre em guerras que não são suas, mas algumas são suas. Algumas são suas. Então, olha a resposta para essa daqui. Procure pensar os erros na perspectiva dos ajustes. Então, ao mesmo tempo que eu não gostaria que você também tratasse o seu erro como uma coisa simples. Errei, e daí? Todo mundo erra. Trata assim não é legal, não é bíblico, não é cristão. Mas também não fica lá. Não sou digno. Eu errei. Para sempre serei marcado por este erro. Quando as pessoas olharem para mim, por favor. Errei, mas aprendi. E agora eu vou olhar na perspectiva de um ajuste de rota. O que eu vou fazer para não cair dentro desse buraco? A maioria das coisas são ajustáveis. A maioria das coisas são ajustáveis. E errar é o quê? Você pode completar a frase aí? E errar é o quê? Você pode dizer um pouquinho mais forte? Errar é? Só quem percebeu que a refeição está pesando em você sentiu um pouco de sono agora. Ninguém vai falar agora. Errar é o quê? Parte do processo. Eu vou dar uma notícia profética para a sua vida. Você vai errar. A gente erra. Agora, por que a gente erra? Problema de caráter, de conhecimento ou de habilidade? Se for caráter, novo nascimento, arrependimento profundo, nascer de novo e ser tratado profundamente. Se for habilidade, encosta numa pessoa melhor que você. Tem humildade para aprender. Se for conhecimento também, vai atrás. Estude, revise. A Celebração da Disciplina, Richard Foster, é um livro clássico, escrito em 78. Uma das disciplinas que ele fala sobre a questão da meditação. Cristão não medita, a gente fica só no raso. A gente lê uma coisa, ouve um negócio legal, a gente não volta para ler, para reler, para ver como que eu vou aplicar. A gente perdeu essa prática. Se perdeu, né? Porque talvez nunca teve. Nunca pega o conhecimento, destrincha, abre esse pacote, fala, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Que data que eu vou realizar isso? O que Deus me ensinou? A gente só fica ouvindo. Informação legal. Que linda essa informação. Que lindo, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Mas a gente não aplica. Tem que aplicar. A Bíblia diz que quem medita na lei do Senhor dia e noite vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água.
com as folhas verdes, vai dar sempre fruto. Tudo que fizer vai dar certo. Mas a gente às vezes vai só deixando a informação escapar. Eu fico imaginando, estava ouvindo aqui, quanto investimento para esse lidere. E eu estou aqui nesse pós-almoço dizendo para você, olha, se dedique ao máximo, aproveite esse recurso que você está recebendo nesse dia. Você está recebendo muita informação, na verdade. A probabilidade é que boa parte dela você perca. Se você não pegar as anotações, revisar, ver o que você vai fazer com ela, o que você já vai aplicar hoje, o que dá para aplicar na semana que vem, o que dá para aplicar mais para frente. O que você precisa fazer é encurtar o espaço e realizar mais encontros de alinhamento. Já falei sobre isso, não preciso repetir. Faz reunião de alinhamento com as pessoas. Olha, gente, não tem como fugir. Faz reunião de alinhamento com o pessoal que trabalha com você. Pega, sua célula tem quantas pessoas? 10 pessoas? 5, 7? Pega 2, 3, fala assim, olha, eu preciso de algumas pessoas que me ajudem a corrigir a rota. Eu preciso fazer reunião de alinhamento com você. Não espera chegar o dia da célula, achar que aquele dia, minha célula está morrendo. E por que ela não vai continuar morrendo se você não mudar? Chame algumas pessoas e fala assim, eu preciso fazer reunião de alinhamento. Empresa, célula, família, tudo quebra por falta de alinhamento. Perde o foco, perde o ritmo, não faz ajuste de rota. Você faz alinhamento. Por que eu faço com a família? As pessoas fazem reuniões pela empresa, mas não fazem reunião pela família, que é a melhor e mais poderosa instituição que existe. Eu vou fazer primeiro reunião. O que é reunir? Unir de novo. Vamos unir para ficar todo mundo na mesma página. Ninguém levanta de manhã dizendo, eu vou acabar com a minha célula. Eu vou acabar com a igreja. Eu vou ser uma pessoa assim que eu vou acabar. Não. As pessoas não sabem. Vem aqui, o que você entende sobre isso? Entenda a visão dela. O que tem ocupado seu coração? Entenda o foco dela. Como que você está desenvolvendo essa nova habilidade? Entenda o ritmo dela. Onde que você acha, eu quero te ouvir, onde que você acha que você está errando e como você acha que a gente poderia, através de uma ação simples, acertar? Ajude e ensine as pessoas a fazerem ajuste de rota. Mas para tudo isso tem que conversar. Alinhamento. Se você fica muito tempo sem falar, você vai ter problema, pode ter certeza. O que precisa fazer é encurtar, não deixe o problema ficar grande. Faça acordo com seus liderados. Promova encontros curtos de ajuste de rota de forma saudável e natural. Tem que fazer bons acordos. Você quer liderar bem, você tem que fazer bons acordos. Casamento é acordo, salvação foi um acordo que Deus fez com a humanidade. Quem crê, se arrepender, será perdoado e será salvo. É um acordo. Casamento é um acordo. Eu devo fidelidade a você, você a mim. Quando a gente errar, a gente vai pedir perdão, vai perdoar e nós vamos construir a nossa relação, gerar filhos para Deus, biológicos ou não, e nós vamos honrar Deus através da nossa aliança. Um acordo. Você é bom de acordos? Você faz bons acordos? Faça encontros curtos de ajuste de rota de forma saudável e natural e aproveite para criar protocolos quando os erros acontecerem. A gente teve um problema de projeção recentemente lá. Uma pessoa que foi sair no horário, eu falei, gente, vem aqui. Hoje eu tenho uma pessoa que lidera a rede ministerial lá em Guarulhos, mas vem aqui. Olha, tem casos que se a pessoa faltar, não vai impactar diretamente, mas tem alguns casos que é o cirurgião cardíaco. Filho. Não veio o cirurgião? Não veio. Chama outro. Não, é ele, tem que ser ele, tem coisas que é a pessoa. E aí eu orientei a turma lá, eu falei assim, olha, não pode só errar. Errou, perdão, amém, perdoa. Mas cria um protocolo. O que tem que ser feito? Cria para você também. Cria, olha, quando acontecer um erro, qual que é o procedimento? Eu vou dizer algo para você, assim, com experiência pastoral, e os pastores que estão aqui diriam a mesma coisa. Nós já perdemos pessoas porque elas erraram e não souberam lidar com seus erros. Elas não souberam o que eu faço com o meu erro, agora eu errei. O que eu tenho que fazer? A gente não disse para elas. Eu não disse para elas como que o erro dela agora, como que ela pode encarar, como que ela pode consertar. Ela ficou sem direção. Qual que é o protocolo quando alguém errar?
quando alguém falhar, para não ter problemas no andamento da nossa célula? Que tipo de palavras a gente não diz na célula? Por exemplo, a gente quer ganhar novas pessoas, é necessário gerar novos líderes, é necessário multiplicar, mas tem aqueles que vão dizer, não vou multiplicar não, tá tão boa a nossa célula. A última vez que aconteceu isso em Jerusalém, Deus mandou uma perseguição. Qual que é o protocolo, gente? Líderes, ensine as pessoas. Por mais amável que seja dizer isso concorre para perder a força da célula, porque as pessoas vão olhar e falar, é verdade. Algumas frases, elas não... Vai acabar sendo dito, mas assim, diz, olha, às vezes a gente diz isso, mas sabia que a gente não vai precisar dizer isso. Você acha que Jesus diria isso? Crie protocolos quando os erros acontecerem. E por último, 1 Coríntios 14, 40, que eu deixo para o seu coração. Peço para você ler comigo bem forte. 1, 2, 3, já. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e com ordem. E que eu digo para essa liderança que eu estou olhando aqui, vocês serão conhecidos em nome de Jesus. Se colocarem a palavra de Deus em prática, como líderes que têm visão, da visão tem foco correto, tem ritmo bom e sabem fazer ajustes de rota. E fazem tudo para Deus com ordem e com decência. Porque Deus te trouxe aqui no Lidere 25 para aperfeiçoar, visando o aperfeiçoamento dos santos, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Você está sendo aperfeiçoado nesse sábado, nesse dia inteiro, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. CG Atibaia. Alegria servir vocês, viu? Oh, glória a Deus! Terminei, Gu. Vamos orar? Fazer uma oração? Não sei o que vocês sugerem, pastor César. Se terminar minha parte aqui, eu oro. Se quiser 2 minutos aí. Pastor, aí, ó. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? A gente pode... É isso que eu pedi para ficar de pé. Vocês são muito rápidos, aleluia. Gente querida, gente que eu revi aqui nessa tarde, outros irmãos, quanta gente também, a última vez que eu vi na Pastor César, quanta gente nova chegou aqui na Comunidade da Graça em Atibaia, hein? Aleluia, vocês estão numa cidade legal, numa igreja abençoada. Tenho certeza que muitas boas notícias serão dadas através da sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Lidere 25, essa ideia extraordinária, essa iniciativa poderosa, que está promovendo o teu reino aqui, capacitando líderes, colocando ferramentas novas em suas caixas de ferramentas, para que eles possam agradar ao Senhor. E eu peço, Pai, que, para além das palavras que eu trouxe aqui, compartilhei, sobretudo que o teu Espírito Santo, o encorajador enviado, o encorajador está aqui na terra, soprando, vivendo sobre nós. É Ele quem está nos aperfeiçoando, é Ele quem está nos fazendo andar por sobre as águas e não ficar olhando para as ondas fortes, mas olhando para Jesus. Então, para além das palavras, Pai, está a tua direção. E eu peço que cada pessoa experimente isso, cada pessoa viva isso. Eu oro pelo lar de cada pessoa, pelo trabalho, tudo aquilo que realizam, se lideram na célula, se lideram em outras esferas, que a liderança de cada pessoa aqui seja uma liderança marcante, efetiva e frutífera. O Senhor conhece os pensamentos e os sentimentos, e a tua palavra diz que a paz de Deus que guardará, a paz de Deus que excede todo entendimento. Ninguém explica isso. Vai guardar os nossos sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. Seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, sobre suas casas, famílias, seus pais, seus filhos, sobre a vida do pastor César, em nome de Jesus, da pastora Marisa, do Gu, da Maíra, toda a equipe aqui, todo mundo que está aqui servindo neste lugar abençoado. Seja a tua bênção de forma poderosa, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Alegria poder servir essa igreja abençoada aqui.